Marvel Mayhem, vale sua atenção e o seu tempo? Será que ele é dos bons jogos de heróis ou dos péssimos? As expectativas estão bem altas e eu vou mostrar tudo para vocês nesse vídeo. E aí galera, aqui é o Johan novamente e eu consegui acesso ao beta fechado do novo jogo de estratégia com heróis da Marvel, o game Marvel Mystic Mayhem. Então estou aqui trazendo em primeira mão minhas impressões do jogo e se eu acho que é um game que vale você ficar ansioso para o lançamento oficial ou não. Vou mostrar o gameplay, principais eventos, personagens e tudo mais. Então, se curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal para mais demos de jogos em primeira mão, análises e tudo mais do universo mobile. Deixa o like e bora conferir mais esse jogo juntos. Vem comigo. This is what I've trained for. I'm unstoppable, baby! Beleza galera, para começar quero dizer que curti bastante essa ideia de simular a leitura de um quadrinho para contar a história do jogo. Tem tudo a ver, ajuda os devs a não perderem muito tempo com essa parte de animação e tudo mais, porque é mais fácil animar, né? E o voice over, ou seja, a dublagem em inglês tá ótima e ajuda a deixar muito mais imersivo ainda. Me lembra do começo de Solo Leveling Arise, que é, como vocês viram na minha lista de melhores jogos de anime de 2024, ele é o melhor jogo de anime do ano, então já começamos com boas referências. Dito isso, eu gostaria que tivesse animado um pouco mais cada um dos quadrinhos, o que acabaria criando uma espécie de realidade aumentada, misturando a tecnologia disponível no mobile com a nostalgia dos quadrinhos, mas ainda assim é legal. O gameplay mistura RPG de estratégia com action card game, ou seja, com a ideia de usar cartas para executar as ações dos personagens, como ataques especiais ou outro tipo de skill, inclusive ults, apesar desses ults precisarem carregar e ficarem separados das demais cartas. As skills tão legais e os ults em especial têm um trabalho diferenciado, com pequenas cutscenes e boa animação em game. Além das missões normais, alguns estágios levam a batalhas com boss, que tem mecânicas distintas, como nesse caso em que o Senhor Negativo cria um campo ao redor dele, diminuindo o ataque dos personagens dentro desse campo. Além disso, esses chefes podem ter mais de uma barra de HP e habilidades especiais também. No mais, o gameplay segue igual, ou seja, se você clica numa skill e segura, o tempo para e você pode escolher o que fazer com essa skill ou até cancelar o uso dessa skill. Apesar de ser meio real time, né, tempo real, quando você segura a skill, para você se decidir. Na luta final do capítulo, a gente também enfrenta o boss do capítulo. Essa luta tem os diferenciais da troca de ângulo de câmera, que faz todo sentido e traz dinamismo para o jogo, e da adição de mecanismos únicos que a gente precisa ficar ligado para conseguir vencer. Nesse caso da primeira boss, a Feiticeira Escarlate, temos que destruir as orbes que ela conjura. Senão, acabamos sofrendo muito dano e, obviamente, perdendo a batalha. É bem legal o jogo forçar a gente a jogar e não só depender do automático. Isso, de vez em quando, claro, é um bom equilíbrio entre qualidade de vida e skill build. Falando agora de personagens, só alguns estão disponíveis nessa fase de teste, mas acredito que a versão final já venha com pelo menos mais alguns e depois eles devem ir lançando com banners limitados todo mês, aquela coisa de sempre, né? Em geral, é pelo menos como a maioria dos gachas trabalha, a não ser o Jujutsu Kaisen Phantom Parade, que quer lançar 20 personagens num mês e depois reclama que a galera ficou puta da vida. Mas enfim, os modelos dos personagens estão bem legais, embora uns mais que os outros, e dá para acessar mesmo os que a gente não tem através do modo galeria. Embora eu achei muito ruim o fato de não podermos ver as skills desses personagens que a gente não tem, ou seja, no final não adianta muito só saber quais personagens são se a gente não consegue ver o que faz. Sem dúvida vou incluir isso no meu relatório no final aí do teste para os devs fazerem alguma coisa a respeito. Pelo menos eu vou tentar. Bem,
Esses personagens são separados entre atacantes, que são os típicos DPS, atacantes de longo alcance, que também são DPS, mas atacam de longe, defensores, que são os tanques do jogo, com skills para reduzir o dano que levam ou atrair os inimigos para atacarem eles, e os controladores, que são os personagens de suporte do jogo, que podem tanto buffar os personagens, os heróis, os aliados, quanto debuffar os oponentes e curar. Além disso, esses personagens também são caracterizados ou divididos por elementos, ou algo desse tipo, que são 6. E existe uma correlação entre força e fraqueza entre esses elementos. Ou seja, alguns elementos são mais fortes ou mais fracos contra outros elementos. Vamos pegar a personagem que eu tirei no meu primeiro draw como exemplo, que foi a Armor, e analisar para ver se bate com essas descrições aí que a gente viu. Ela é uma defensora, então é esperado que tenha skills de defesa. Vamos ver. A passiva, olha aí. A passiva já garante uma redução de dano de 12% assim que ela entra em campo. Legal. A skill normal é um ataque normal, mas que atordou os inimigos por alguns segundos. Bom, já é um extra, né? Além de tancar, ela debufa. A segunda skill faz ela ganhar um escudo e puxar os ataques para si. Bem como esperado isso aqui de um tanque, né? A gente comentou. E o ult é interessante porque meio que muda o papel dela para uma atacante, já que faz os ataques normais causarem dano em área, além de aumentar ataque e velocidade de ataque. Caramba, acho que a ideia é ela tancar, mas poder ajudar no DPS, deve ser, né? Então tá aí, bem legal esse personagem que cumpre a função de tanque, mas tem aí toques de controle e de dano. Eu curti. E tá rolando um evento que dá pra gente testar os personagens mais raros do jogo até agora. A cada dia a gente tem acesso a um personagem diferente e eles vão acumulando. A primeira é a Tempestade, depois vem o Homem-Aranha, assim por diante. E, assim, os caras já quiseram entrar com os 2 pés no peito, né? A própria Tempestade é uma personagem top demais e sempre é divertido jogar com ela em tudo que é jogo da Marvel. E logo em seguida, o Homem-Aranha, que é talvez o personagem mais famoso, mais querido da Marvel, é realmente entrar com os 2 pés no peito, né? Pra galera curtir o jogo mesmo. Boa jogada deles, né? Eu não sei, no entanto, se vai ter esse evento quando o game for lançado. Pode ser que seja um outro tipo, porque esse daí a gente vai ficando com os personagens, né? Não faz sentido nenhum quando for lançado. Mas, por exemplo, se a gente puder testar por um dia e cada dia vier um personagem diferente, a gente testa naquele dia, poderia ser uma ideia interessante. Eu não sei se vai ter algo do tipo, como eu falei, mas eu acho que não custaria nada eles fazerem essa mudança e manter o evento. Mas além desse evento, que pode ou não vir, o game também traz missões diárias e um carnaval de 7 dias. Esse aí com certeza vem, né? Porque não tem por que eles colocarem só pra galera que faz o teste, né? Eles já estão testando o próprio carnaval, né? Então, carnaval de 7 dias, legal. Agora, as recompensas do carnaval é que eu não sei. Porque nesse carnaval aí eles dão 2 personagens, a Psylocke e a Storm. Então, animal, gostei das duas, adoro as duas. Mais uma pancada de item. Não sei se eles manterão 2 personagens. Talvez vão dar um só. Legal, mais um ponto positivo. Vamos esperar que mantenham. Para completar essas missões diárias e também as do Carnival, a gente vai ter que jogar outros modos de jogo além da história. O modo Memento, que envolve uma progressão num mapa, que é meio um quebra-cabeça tal. E você tem uma quantidade de movimentos que você pode dar para conseguir 3 estrelas. No começo é bem fácil, mas depois vai ficando mais complexo, inclusive adicionando a possibilidade de aparecerem baús com recompensas no meio do caminho e batalhas extras que enfraquecem o boss final. Tem também o modo Bonanza, que é um modo de coleta de materiais. O interessante aqui é que tem tanto a versão de alvo único quanto versão de dano em área, ou seja, começamos a ter que montar e evoluir mais de um tipo de time. Além disso, o modo de batalha pode mudar um pouco, porque vira uma batalha contra o tempo. Não só você tem que derrotar todos os inimigos, mas quanto mais rápido você conseguir fazer isso, mais recompensa você vai ganhar. Claro, vocês viram que tem muito mais modos para abrir. Eu, inclusive, já abri mais um modo, que é o modo contra um super boss, assim, que você vai usar para coletar material para evoluir cartas. Você pode aí equipar nos personagens, e essas cartas dão skills extras ou melhoram skills. Enfim, tem outro modo que
é 1x1, e nesse modo você também vai conseguir outros materiais para você evoluir as próprias skills já nativas dos personagens. Tem um modo que tem um boss com um olho e 2 braços, e você tem que derrotar primeiro os braços para depois abrir o olho e você maceta o olho. E aí você tem aí que não só sobreviver, quando tem um tempo para você derrotar esse boss, e aí você vai ganhar recompensas quanto mais rápido e mais dano você conseguir dar nesse boss. Você disputa contra outras pessoas do server, enfim, muita coisa ainda para descobrir do jogo e muito mais para trazer, mas o vídeo já tá ficando muito grande e eu acho que já deu para dar uma boa ideia do jogo. Então eu vou fazer alguns summons com vocês e já adianto, se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, deixa aí nos comentários que eu trago. E é isso aí, galera. O game Marvel Mystic Mayhem é um jogo divertido, bem acabado mesmo pro beta, o que quer dizer que provavelmente vai ainda ser melhor quando chegar o lançamento oficial, e que eu com certeza vou jogar e quem sabe até cobrir mais forte aqui no canal. Vai depender também de vocês. Eu realmente estou me divertindo e acho que você também vai se divertir se der uma chance pro jogo quando ele lançar. É sempre bom dizer que eu não sou patrocinado para fazer esse vídeo, só consegui a chance de jogar ele no beta antecipado e não que me paguem para isso ainda. Então a minha análise é uma análise honesta, embora mesmo que me pagassem também seria uma análise honesta, e pensando bem deve ser por isso que não me pagam. Mas enfim, deixem nos comentários o que vocês acharam, se vão jogar quando sair. Se curtiu o vídeo, deixa o like e a gente se vê no próximo. Um abraço e até a próxima. Eu preciso melhorar o meu marketing.